Muito bom dia. Vamos falar hoje da coragem da fé. Nossa, depois da pandemia falar de coragem da fé não vale, né? Tem que ter falado na época da pandemia, né? Agora já passou, né? Mas a gente ainda tem o que falar sobre a coragem da fé. Agora que precisa de mais, né? Que lá a gente... Eu trouxe para vocês esse livrinho chamado Jesus e o Sinédrio, que está aqui na mesa, pode pegar, é de graça, tá bom? E essa revistinha em quadrinhos, muito bonitinha aí para as crianças de até uns 90, 95 anos que quiser pegar, tá bom? Mais do que isso é melhor não pegar, né? Porque depois não vai enxergar, né? Até uns 90 a gente enxerga bem, né? Então, tá aí para vocês aqui fora, tá bom? Aqui conta algumas passagens de Jesus. Tem, por exemplo, aqui uma mensagem, é dividida em mensagens. Tem uma das mensagens aqui que fala quantos quilômetros o Paulo de Tarso andou. E a gente fica assombrado de saber, né? E Jesus, então, quanto que andou, né? Ele faz uma estimativa também aqui dessas andanças, porque na época de Jesus não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos recursos aí que... são fantásticos. A pessoa sai daqui, pega um avião, rapidamente chega em outro estado, em outro país, depois volta, em 2, 3 dias a pessoa faz um monte de coisa com esses recursos, né? Mas ao tempo de Jesus o negócio era complicado, porque um animal que normalmente podia se usar, não é? Um camelo, um cavalo, além de ser muito caro, nem todos dispunham disso, essa possibilidade. Então ele fala aí o tempo que Jesus e o que o Paulo de Tarso andou, a quantidade de quilômetros que eles andaram, que é de assustar, viu? É de assustar. A gente aqui no nosso dia a dia somos recomendados a andar aí mais ou menos uns 10 mil passos, não é? Por dia, não é isso? Mais ou menos? E aí quando a gente tem um medidorzinho, a gente chega no final do dia, você vai ver, você se assusta, porque está marcando lá 1.500, você não andou nem 10% do que devia ter andado, né? Então, para a gente se movimentar, para a gente refrigerar a alma, para a gente aquecer, né, os nossos pulmões, porque é para isso que nós estamos aí. Bom, nós vamos falar lá do capítulo 18, itens 13, 14, 15 e 16 são passagens de Jesus, daquela que nós temos que testemunhar a nossa fé ou declarar a nossa fé, o que é um grande problema, convenhamos, né, hoje especialmente. Mas se a gente voltar mais ou menos a 150 anos atrás, nem precisa tudo isso, mas talvez a 100 anos, porque 150, 200 é a época do Kardec. Então na época do Kardec as coisas ainda estavam, as pessoas estavam conhecendo a doutrina, ainda não tinham aquele entendimento profundo, a não ser alguns iniciados que começaram junto com Kardec, né? Esses iniciados que acompanharam a evolução da doutrina, Leon Denis, esses espíritos que acompanharam o Kardec na evolução da doutrina. Mas depois que a doutrina ficou sedimentada, depois do Auto de Fé de Barcelona, que foram queimados alguns livros, aí a doutrina começou a ganhar uma espécie de força, não é? Porque as pessoas começavam a conhecer, quem tinha um determinado nível de entendimento, quando conhecia, via a lógica, o bom senso, via ali coisas muito interessantes, e com isso foram fortalecendo-se nesse entendimento. E aí nós chegamos, né, no começo do século, quando alguns espíritos reencarnaram no Brasil, espíritos de grande envergadura, espíritos muito fortes. Nós temos a figura do Chico Xavier, né, em 1910, que ele chegou aí. E a partir de então a gente começou a militar, a trabalhar com a doutrina. O interessante é que já nessa época nós começamos a ter algumas dificuldades. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou tomaram conhecimento, mas existiam leis federais do governo do Brasil que iam contra as nossas reuniões espíritas. Então, as pessoas que faziam reuniões em casa, do tipo Evangelho no Lar, uma reunião espírita em casa, estavam sujeitas a ter a casa invadida pela polícia, ser levado para uma delegacia, assinar um processo, não é? Era uma coisa assim muito forte. Então nessa época a gente já tinha que ter uma espécie de uma coragem, não é? Eu estou dizendo isso também para ilustrar uma outra coisa. Nem tudo o que a gente vê, por exemplo, que é colocado pelo governo ou pelas nossas leis, nem tudo são as coisas que a gente tem que seguir à risca. Um exemplo prático disso é muito simples.
Quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e tivemos aquele probleminha lá na Alemanha, vocês veem, a lei mandava entregar as pessoas que tinham determinada profissão de fé, determinado sentimento de fé. Então a pessoa que era alemã era obrigada a pegar aquela pessoa e entregar para o governo, ou dizer onde ela estava, onde ela trabalhava, o que ela fazia. Imaginem o que fizeram com eles, não é? E aquilo era legal, era uma coisa que era instituída por lei. Algumas pessoas furaram isso, não quiseram manter isso e ficaram agindo de uma forma ilegal, porque eles não se davam a prestar esse tipo de informação, de pegar e denunciar pessoas, porque eles sabiam que aquilo não ia ser uma coisa boa. E, obviamente, apesar da lei mandar, aquilo não ia resultar numa coisa boa, não é? Então, com o tempo, a gente foi vencendo essa questão da fé, porque com o tempo, o que aconteceu? Aconteceu que os laços foram meio que afrouxando. Vou dar um exemplo do Kardec lá atrás. Você já deve também ter ouvido falar que o Kardec, antes de reencarnar, fizeram uma reunião do mundo espiritual, uma reunião, e nessa reunião os espíritos trouxeram no sono físico alguns espíritos para participar, dentre eles um senhor chamado Napoleão. Já ouviram falar dele? Já, né? Já ouviram falar dele, então. Ele foi trazido em sonho para essa reunião. E a gente imagina, eles dizem que ele chegou lá bastante comprometido, porque imaginem tirar ele do sono físico, com todas as dificuldades que ele vivia, os problemas, os embates mentais que ele tinha lá com relação à França, aos domínios, aquelas coisas todas, e trouxeram ele para essa reunião. E nessa reunião eles explicaram que ia acontecer o advento da doutrina, que o Kardec ia reencarnar lá, e pediram, assim, formalmente, uma ajuda para ele. Porque se ele não ajudasse, provavelmente a doutrina teria grandes problemas para começar, para iniciar. Essa reunião foi assim, o próprio Napoleão ficou mais de uma semana assim, andando meio nas nuvens, assim, que ele não conseguia, ele imaginava que aquela reunião era para ele. No sentimento dele, no orgulho dele, tudo, ele achou que aquilo era para ele, né? Então ele ficou uma semana para poder cair e pôr o pé no chão de novo, porque ele ficou tão elevado com aquilo, tão elevado, né? Bom, aí o Kardec veio, instituiu a doutrina, e o que o Napoleão fez? Nada. Não fez nada. E a doutrina foi muito perseguida, todo mundo já deve ter ouvido falar isso, né? Foi muito perseguida. Bom, eu sei que os espíritos foram dando jeitinhos e encontraram um senhor, que era um senhor administrativo do governo, que acabou dando uma autorização para que houvesse uma reunião em determinado lugar, e aí começaram, com essa autorização, eles começaram a expandir, começou a trabalhar, sem a ajuda do Napoleão, vejam só, apesar de ter sido pedido, né, formalmente para que ele ajudasse. Eu não sei se isso também favoreceu para os seus problemas, porque depois ele começou a enfrentar um monte de problema e acabou sendo internado lá na ilha de Santa Helena, né? Eu descobri que essa ilha, e por acaso eu descobri que ela fica entre o Brasil e a África, está no meio do caminho, tem uma ilha em Santa Helena, e lá tem umas coisas dele lá guardado e tal, né? Mas ele acabou tendo aquele problema, foi tido como uma pessoa sem razão, fora de si, não é? Então, ele acabou finalizando a encarnação dessa forma. Bom, mas aí agora vamos voltar para o Brasil de novo. Aí nós estamos aqui no Brasil, está todo mundo entusiasmado com a doutrina, porque o Chico Xavier começou em 32, em 42 ele já estava em pleno vapor. As pessoas foram devagarzinho conhecendo, porque plenamente conheceram o Chico a partir da década de 70, com o advento do pinga-fogo. Quando o Chico apareceu na televisão, meu Deus do céu, aí explodiu de conhecimento, de entendimento, e todo mundo queria ir lá ver o Chico, pegar um cabelinho dele, puxar a pele dele, pegar até cabelinho assim do braço. Ele acabou criando uma ferida na cabeça, porque as pessoas faziam isso mesmo, tinham tanta coisa com ele, tanta coisa, que queriam levar um pedaço dele embora, né? Meu Deus do céu. Bom, aí o Chico ficou conhecido. Então, até então, alguns poucos espíritas proclamavam a fé espírita, mas com muita dificuldade,
porque um trabalho novo, uma coisa nova, sempre gera problemas e conflitos, todo mundo sabe disso, né? Então, uma ideia nova, imagine. Aí veio Jesus e mostra pra gente, já há 2000 anos atrás, e fala pra gente, deixa claro pra gente, deixa marcado, deixa registrado isso, que nós precisamos aprender a proclamar a nossa fé, que nós possamos ter fé, coragem de proclamar a nossa fé. E aí, o que a gente pode dizer a respeito disso? A gente pode dizer a respeito disso o seguinte: será que essa proclamação de fé é só na palavra? Porque na palavra é fácil, né? Não é? Mais fácil a gente falar que faz, que é espírita, por exemplo. Tem muita gente que fala que é espírita, mas faz cada uma, né? Então é muito fácil falar que é espírita, né? Eu tenho a sensação que isso vai um pouquinho mais além, não é só na palavra, né? E eu acho que está também um pouco associada à nossa forma de agir, nosso modo de agir. Então nós vamos ser reconhecidos como espíritas, não só por aquilo que nós falamos, mas da forma em que nós agimos. Então a gente pode vir na reunião espírita uma vez por semana, 6 vezes por semana, a gente pode fazer prece todo dia, toda hora, a gente pode, sabe, fazer tudo isso, mas o que é o mais importante é a essência de tudo isso, né? É assim que a gente proclama a fé, e é assim que a gente precisa ser conhecido. Olha, esse pessoal que veio mais ou menos perto da época do Chico, eram tão firmes na fé, mas tão firmes, que por um tempo muito grande, até chegando aqui na década de 90, ano 2000, quando alguém falava que era espírita, a pessoa já associava a tudo que a doutrina fazia em prol do seu semelhante, a prática do bem e da caridade. Na década de 80, 90, surgiu uma igreja nova, uma igreja protestante, e aí eles perceberam que eles tinham que fazer o trabalho de caridade também, e começaram a fazer, e fazem de uma forma muito forte, muito grande. Mas a doutrina espírita ganhou essa fama por conta desses antecessores nossos, que trabalhavam de uma forma muito intensa e muito constante. Tanto isso é real, tanto isso é verdade, que todas as casas espíritas que têm aí, por exemplo, 20, 30, 40 anos... Quantos anos tem a nossa casa aqui? 65. 65. Desde 59. De 59, olha só. Todas as casas que têm aí essa idade de 30, 40, 50, 60 anos, todas elas têm um compromisso com a prática do bem e a prática da caridade. Todas elas têm. Então, vejam que isso acabou virando uma marca registrada dos espíritas. Isso é proclamar a fé. Isso é mostrar a que nós viemos, não é? Então isso faz com que a gente possa devagarzinho entender que nós estamos aqui com um movimento sério, com uma necessidade, com uma possibilidade, com uma situação pela qual nós viemos aqui para ajudar, nós viemos aqui complementar, nós viemos aqui favorecer, nós não viemos aqui simplesmente para ficar com conversa e querer mudar as pessoas através da conversa. O nosso patrono maior, junto com Eurípides e outro... Bom, a história do Eurípides é uma história fantástica também. Aliás, é o patrono da casa, né? Por falar nisso, vou fazer aqui um pequeno jabá também. Tem um teatro que fica ali na estação de trem da Moca. Moca não, Ipiranga, que tem um shopping center, que é onde era a Ford, a antiga Ford. E lá, essa semana, que foi ontem, e no próximo sábado, eles estão encenando uma peça sobre Eurípides Barçanufo, a vida e obra de Eurípides Barçanufo. Muito bacana. Se alguém tiver interesse, é fácil de chegar lá. É só pegar o trem que sai da Barra Funda e descer na estação Ipiranga. É 2 passos desse shopping. E aí, está contando a história do Eurípides, que todo mundo conhece, todo mundo já sabe, pelo menos alguma coisinha, né? Todo mundo sabe o trabalho que ele realizou, né? A dificuldade que ele viveu, o colégio Allan Kardec, aquelas coisas todas, aquela visão que ele tinha. Imaginem só, quanto um século atrás o homem já tinha a visão de educação, Ele já fundou um colégio para isso, imaginem só um negócio desse. E não era tão fácil assim, 100 anos atrás, né? Fazer alguma coisa assim com o nome da doutrina. Foi perseguido, obviamente.
alguns religiosos mal dirigidos ou com dificuldade de entendimento, o ameaçaram, criaram um movimento contra. Foi aquela coisa toda totalmente forte que ele viveu, né? As dificuldades que ele viveu, né? Mas venceu e deixou esse exemplo bonito que muitos lugares seguem, e essa casa é uma das que segue. Então, proclamar a fé não é tão somente a gente falar que é espírita. Vamos colocar a nossa, que nós estamos aqui, né? Não vamos falar que a gente é outra religião, mas a gente é espírita, vamos proclamar a nossa fé. Agora, lembre uma outra coisa que é interessante. Às vezes, vocês já devem ter ouvido falar também dos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, que quando iam na escola e preenchiam uma ficha lá, e aí perguntava qual era a religião da criança, né? Como que a gente respondia? A gente tinha dificuldade, ficava com medo de não ser aceito na escola, isso e aquilo. A gente respondia como era conveniente, não é? Até em empresa, né? Empresa, no emprego, né? Emprego. No emprego, depende. Empresas, eu trabalho com esse ramo. Uhum. E ainda hoje a gente enfrenta empresas que a pessoa tem que ter determinado Tipo de religião. Imaginem só. Então veja, porque nessa hora, muitas vezes, a gente acaba recuando, porque às vezes precisa do emprego, precisa de deixar a criança na escola, né? Mas aí criaram uma coisa que é muito bonitinha, e é muito assim, olhinho de peroba, sabe qual que é? As pessoas falam o seguinte, na hora de falar da religião, sabe o que elas respondem? Elas falam que são espiritualistas. É bonitinho, né, responder assim? Só que tem um detalhe, todas as religiões são espiritualistas, todas elas acreditam na vida espiritual, na vida pós-morte, apesar de elas não falarem de uma forma muito intensa, né? Mas se existe céu e inferno, quem é que vai para lá? A pessoa que morreu e não vai ter mais nada? Claro que não, né? Tem que ter alguma sobra aí, tem que ter alguma coisa que vai sair do corpo, não é mesmo? Então, essa história de espiritualismo foi uma forma que os pessoal arrumaram para poder despistar, né? Então, quando a pessoa fala que é espiritualista, ela não está respondendo nada, ela não fala qual é a religião dela. Então, mas no fundo, isso talvez não seja o mais importante, porque o mais importante é como nós estamos, é o que nós estamos fazendo com a nossa fé, como nós estamos lidando com ela. E todo mundo sabe que Kardec disse pra gente que o verdadeiro espírita, qual que é o verdadeiro espírita? É aquele que está buscando renovar-se constantemente. E aí, de repente, ele encontra uma mancada que ele dá, por exemplo. Meu Deus, eu tenho feito isso e nem tinha percebido que isso é uma coisa muito ruim, né? Por exemplo, falar mal do Palmeiras. Isso é muito ruim, né? Falar mal do Corinthians, falar mal do São Paulo, né? Em tom de brincadeira, óbvio, a gente vai chegando à conclusão de que nós precisamos melhorar como tratar as pessoas que nos atendem, que nos servem, às vezes, num restaurante, numa loja, num posto de saúde. Como que nós tratamos essas pessoas? Como que nós respondemos à ação de um telemarketing, por exemplo, no telefone? Hoje está menos comum, né? Agora, com essa história de celular, alguns anos atrás, a pessoa tinha que contratar um serviço chamado identificador de chamada. Lembram disso? Tinha que pagar lá não sei quanto por mês. E aí a gente ficava assim feliz, atendia o telefone, sabia que era a irmã. Ô irmã, tudo bem? Como você sabe que sou eu, né? Umas coisas assim, achava que era lindo, maravilhoso, né? Mas aí ninguém tinha identificador de chamada, a maioria, então a gente recebia muita ligação, aquela coisa aí. Pedia para comprar, para vender, para assinar, para fazer entrevista, para fazer pesquisa e aquele monte de coisa. Hoje a gente já quase não vive isso, porque tem o celular, apesar que ele toca toda hora, especialmente para quem tem um cabelinho branco, toda hora ele toca porque tem alguma coisa muito boa para ele. Eles oferecem coisas maravilhosas, não é? Então ele toca toda hora, e aí toda hora a gente tem que demonstrar nossa fé. Se vê que alguns burlam aquele sisteminha que eles falam do 300, 0300, né? Eles burlam isso, colocam um número particular, aí a pessoa liga, aí você pensa que é alguma coisa, aí você vai atender, e aí a pessoa fala, olha, você foi contemplado, isso e aquilo, então, vai receber assinatura não sei do que, aí você demonstra a fé ali. Como que você responde a isso? De que forma, não é? Algumas pessoas não querem demonstrar esse tipo de fé, preferem ir para outro caminho, do tipo assim,
ele começa a ir bloqueando todos os números de telefone que ele não conhece. Bloqueia todos os números. Hoje é possível, acho que é possível, né? Eu nunca fiz isso, mas eu acho que é possível ir bloqueando. Então. Então, aí bloqueia todo mundo que liga. Isso aí, um sobrinho que tem um telefone novo, fala: ô tio, tô ligando pro senhor há um mês, o senhor não atende, tá bloqueado, o senhor me bloqueou, mas eu não sei o seu número, é uma confusão, né? Então, a gente também demonstra, naquele momento, que a gente respira fundo, sabe que é uma coisa que a pessoa vai ficar ali perguntando, insistindo. Você respira fundo para poder responder: hoje não, muito obrigado, boa sorte, que você consiga vender tudo que você está se propondo a vender e tudo. Eu aprendi a responder esses telemarketings da seguinte forma. Eu fui numa casa espírita, aí no final da palestra veio uma senhorinha falar comigo sobre essa questão de telemarketing. Ela falou: olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, viu? O senhor falou umas coisas aí, mas eu vou falar para o senhor que eu acho que o senhor precisa saber. Eu tive uma neta que o primeiro emprego dela foi na telemarketing. E aí eu falei para ela: olha filha, quando você ligar para as pessoas não atender, e o chefe está lá de olho para ver quantas ligações você faz, você liga para mim. Aí você liga para mim e eu vou responder tudo que você perguntar, tudo. Vou dar os telefones que você pedir, das minhas amigas, dos meus amigos, para você poder ligar, vou fazer tudo isso. Mas sabe por que ela fazia isso? Porque era a neta dela. Aí eu fiquei pensando, quando liga esse telemarketing, se a gente souber que é o nosso neto, uma pessoa muito querida nossa, a gente vai destratar? Não é mesmo? A gente não vai destratar, né? Ei, mas você não aprende mesmo, meu Deus do céu, agora está trabalhando nessa bomba aí, está ligando para a gente toda hora. A gente vai falar assim: puxa, que bom, você arrumou um trabalho, fazia 20 anos que estava procurando, agora você conseguiu, né? Graças a Deus, que bom, né? Seja forte, viu? Porque é um trabalho difícil, espinhoso, complicado, né? Então, veja como que a gente professa a nossa fé em momentos de ação dessa forma. Às vezes o vizinho que é difícil, que a gente está há 10 anos pensando em mudar do bairro por causa daquele vizinho. Mas como a gente não consegue, porque para vender a casa tem que regularizar os papéis, tem que gastar o dinheiro com a regularização dos papéis, e depois não sabe quanto vai vender, não sabe onde vai comprar, e depois tem que procurar onde vai comprar, e aí a gente vai ficando mais aborrecido com o vizinho, porque o vizinho tem lá alguns hábitos que a gente não gosta. E aí a gente professa a fé assim. A ideia do perdão, do esquecimento, a ideia de continuar, de perseverar. Essa é a profissão da fé que nós precisamos ter. Então, em ações que nós somos reconhecidos, olha como Jesus disse para a gente, que nós seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. Agora, quem que nós vamos amar? De quem que ele se refere? Será que não são os nossos familiares? De quem que ele está se referindo? Sereis reconhecidos por muito vos amardes. E quem é que nós temos para amar? Só aquele que está no nosso murinho, dentro da nossa casa, na nossa família? Então, ele está se referindo à humanidade. Quando a gente conseguir ter um pouco mais de amor de uns para com os outros, nós seremos reconhecidos cristãos. Seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Então, amar um pouquinho ainda não vale. Porque ele não falou, se amar um pouquinho um ou outro. Ele não falou isso. Ele falou em muito nos amarmos. E quando ele fala em muito nos amarmos, ele acrescenta dentro desse amor tudo aquilo que advém do amor. Tolerância, paciência, compaixão, misericórdia, piedade. Tudo isso. Então, às vezes a gente vai lidar com pessoas muito difíceis, muito complicadas, que a gente vai lembrar de Jesus e vai pensar: nós precisamos nos reconhecer como verdadeiros cristãos. Como que a gente ascende para o mundo espiritual superior? Será que é defendendo os nossos próprios interesses, nossos próprios deveres, nossas próprias obrigações, fazendo todo mundo cumprir suas próprias obrigações, né? Será que é desse jeito? Como que é que a gente vai ascender ao mundo espiritual maior? Vai ascendendo, vai melhorando, vai criando condições melhores. Como que isso acontece? Obviamente que isso acontece com o nosso crescimento espiritual. Então, o amor está associado ao nosso crescimento espiritual, que por sua vez denuncia quem nós somos.
Então uma pessoa amarga, azeda, cara feia o tempo todo, sabe? Cara amarrada. Minha mãe falava de um tal burro, tá com o burro amarrado. É assim mesmo que falava? Era assim ou não? Era, né? Tá com o burro amarrado. Falava pro filho, acordava de manhã, criança, brava, para ir para a escola. Tá com o burro amarrado, é? Eu não sei o que significa isso, né? Ele fica bravo quando o burro está amarrado? Não sei. Quem gosta de ficar amarrado? Né? Ninguém gosta, né? Então, ninguém gosta, é isso mesmo, né? Então, ele falava brincando assim, porque a gente muitas vezes se esquece de aliviar um pouquinho o coração. Ah, mas estou sofrendo, você não sabe que eu estou sofrendo. É compreensível. Mas olha, aqui na Terra não é previsível que tenham sofrimentos e dificuldades. A gente vive aqui um tempo grande de dificuldades, se não seja orgânica, emocional, a gente vive essas dificuldades. Então, a gente vai permitir que isso derrube a gente o tempo todo? Nós precisamos devagarzinho compreender aqui, sabe? Quando a gente fala de amor, uma pessoa que ama fica cara feia para outra. Já pensou quando você estava lá na adolescência? Deixa eu ver. Tem só uma pequenininha aqui, não, vai ser tudo quase cabelinho branco, mas nós estamos lá na adolescência, né? Aí vai visitar a namoradinha ou o namoradinho, vai de cara feia. Vai lá na casa do sogro de cara feia. Esse é o seu namorado? É sim, por quê? Desse jeito? É assim, né? Que a gente faz, né? Se vê que as modernidades, eu nem sei como é que funciona, né? Meu filho andou arrumando lá uma confusão, aí levou em casa. Quem é? A minha amiga. Amiga? Eu vou na casa da minha amiga. Eu falei, amiga? Que isso? Não é assim? Hoje é assim, né? Eles não querem declarar assim, vivamente. Fora. O irmão fala alguma coisa, né? Amiga, não é essa namorada. Não é, cala sua boca, você não sabe nada. Desse jeito, não é assim? Então, a gente vai falar com as pessoas assim. Você vai pedir um emprego, vai ficar com a cara amarrada. Idade, 47. Por quê? Algum problema? É assim que a gente vai conseguir um emprego? Como é que é? Ele não quer, então. Ele não quer trabalhar, né? Tem uns que falam, só posso trabalhar de tal horário a tal horário. Parece que não é ele que precisa do trabalho, não. A empresa que precisa. Que precisa dele, é isso mesmo, é Aí ele difícil. fala, não tem emprego. É assim que a gente faz. Você vai na delegacia falar com o delegado, como é que você vai? Lá a gente vai pianinho, né? Lá a gente vai mansinho, né? Então, devagarzinho, a gente vai percebendo que é preciso aliviar o semblante, é preciso a gente viver mais levemente. É assim que a gente declara a nossa fé. Porque quando a gente está sossegadão, mesmo vivendo um aguilhão, quer dizer, aquele espinho furando a gente, e a gente está mantendo firme, e mantendo um bom humor, mantendo uma condição favorável, o que está mostrando? Que você tem fé, que você confia, que aquilo é passageiro, que aquilo vai passar. Aquela história do Chico que é interessante, que ele estava vivendo lá um drama orgânico terrível, ele pediu para o Emmanuel uma ajuda, porque ele queria uma palavra da Maria, ele não queria de mais ninguém, da Maria de Nazaré, imagina só. Eu vou falar assim, olha, não quero saber de espírita nem, eu quero que você me traga uma informação da Maria. Eu vou falar isso? O Chico podia, mas eu não posso, né? Aí o Emmanuel falou assim, eu vou ver o que eu consigo para você, né? Aí passou uns dias, disse que a Maria mandou escrever uma frasezinha que ficava em cima da cama dele assim, ó. Ele tinha que ficar lendo toda hora aquela frase. Isso também passa. Então, o que é isso se não confiança? A gente vê pessoas que têm, por exemplo, dificuldades orgânicas, físicas. Não tem jeito, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí você pensa, a gente reencarna, a gente tem vida pós-morte, a gente vai ter outra vida. É a única coisa que a gente pode pensar. Então nós vamos passar uma encarnação inteirinha, aquele martírio, aquela dificuldade, porque não tem solução ao seu problema. Mas você não se esquece que você é um ser imortal? Você não se esquece que você já teve um passado? Obviamente esse passado está associado ao seu presente. Porque se a gente reconhece que se nós estamos vivendo um drama, é sinal de que nós plantamos e nós estamos colhendo, fica muito mais fácil. Assim a gente professa a nossa fé.
Porque as pessoas olham para a gente e pensam, meu Deus, olha a dificuldade que essa pessoa passa e está sempre bem, sempre com um sorriso no rosto. Como é gostoso a gente conviver com uma pessoa assim. Vai no hospital, dá um exemplo agora do hospital. Vai no hospital, aí você tem 2 pacientes, um de cada lado. Aí você olha com um, como é que você está? Está tudo bem? Nossa, está maravilha, adoro a comida daqui. Toda hora vem a enfermeira perguntar alguma coisa, está tudo bem, o médico é maravilhoso, fez um serviço sensacional. Olha, por Deus que eu estou aqui. Aí tem um do lado e fala assim, ele é exagerado, porque é uma porcaria, isso aqui não vale nada, comida horrorosa, esses médicos não... Quem tem mais fé aí? Não é mesmo? Quem é que tem mais fé? Então, às vezes a gente está vivendo o mesmo drama e a pessoa está vivendo diferente. Uma está vivendo um problema terrível, está dentro de um inferno. E a outra está tranquila, está feliz, está confiante que logo ela vai sair dali, que aquilo é provisório. Por mais que demore, é provisório. Então, professar a fé, na verdade, no fundo, é a gente saber como se comportar diante das dificuldades, diante das facilidades. Porque às vezes também chegam as facilidades para a gente. Só que assim, a gente é tão assim, desacostumado, que a gente só quer facilidade no nosso dia a dia. Tudo a gente quer facilidade. Eu adoro chegar em casa à noite e ver a pia limpinha, sem nenhuma louça para lavar. Mas não é todo dia que acontece isso, né? E eu caí na besteira outro dia de ir numa palestra e o expositor falou assim, ó, que o expositor falou, esses expositores são terríveis, viu? Eles falam umas coisas pra gente, viu, que eu vou te contar. Ele falou assim, ó, quando você vê o problema, é você que tem que resolver. E eu comecei a perceber que a louça lá em casa, estava toda hora a pia cheia. Eu falei assim, eu vou começar a entrar pela sala, porque aí eu nem vou na cozinha, né, pelo amor de Deus, porque Deus que me livre, pô. Faz bem, meia-noite, né? 11 horas da noite é ótimo para a saúde, é muito bom, né? Você tem 6 comedores de arroz e feijão fazendo louça lá o dia inteirinho, não ajuda a mãe, não faz nada, né? A gente fala em tom de brincadeira, é claro, né? Mas os meninos ajudam bastante a mãe e tudo, mas o que eu quero dizer é assim, quando a gente percebe o problema, sabe? Ah, você está lá no metrô, por exemplo, vê um papelzão lá jogado lá, pega aquele papel e joga você. Ô, faxineiro, faz favor, olha o papel aqui, ó. Que vergonha, você não está cuidando do seu serviço? É a gente que tem que ver, tem que resolver. Vem uma pessoa empurrando um carro na rua. Nossa, mas já passei cada uma também, que eu tinha um carro velho, meu carro quebrava toda hora. Mas quando o meu carro estava bom, eu vi os outros empurrando e falava, acho que ele vai conseguir, e ir embora. Mas e quando era eu? Então a gente vai devagarzinho, né? Vai percebendo que o problema realmente é nosso. Agora, é muito importante a gente entender, é passageiro. Olha a Maria falando, isso também passa. Vai passar. A gente vai, sabe, conviver com aquilo, vai aprender a viver com aquilo ou vai superar, não tem outro caminho, né? Você não vê, agora está tendo essa Olimpíada Paraolímpica, aí fico morrendo de vergonha, nem assisto, porque eu morro de vergonha, né? Porque o camarada vai nadar sem braço, eu falo, misericórdia, eu com o braço não consigo nadar? Pega a medalha de ouro. Não é mesmo? Os nossos com 2 braços fortes reclamando. Eu fico pensando isso, o cara jogando basquete, jogando não sei o quê, e fazendo e acontecendo. E a gente tem tudo inteirão e não consegue fazer nada. Reclama. E ainda reclama, não é mesmo? Ainda reclama, meu Deus do céu. Então, a gente vai professando a fé justamente dessa forma, entendendo que as coisas vão viver, que nós vamos viver dificuldades, que nós vamos passar por isso, que a vida, obviamente, não está aqui na Terra, que a gente está meio aqui, como é que eu posso dizer assim? A gente está meio aqui, meio de férias espirituais, sabe? Férias, nós estamos de férias. Tem um livro do Chico Xavier que se chama Carmelo Grice por Ele Mesmo. É um livro que o Carmelo era muito amigo do Chico, ele era do interior, não me lembro agora qual é a cidade. E ele ia muito no Chico, ia lá, e tinha o trabalho espírita na casa lá na cidade dele, ia no Chico, e ficava aquele movimento, aquela coisa.
E um dia ele desencarnou. Passou alguns meses, ele começou a trazer algumas mensagens para o Chico, porque ele era muito íntimo do Chico, começou a trazer algumas mensagens para o Chico e tal, né? E nesse livro ele explica o seguinte: as pessoas imaginam, olha o que a gente imagina. Pelo menos no meu tempo, os mais antigos falavam assim: ah, morreu, descansou. Não era assim? Não é assim que falava? Ah, nossa, coitado, passou tanto no hospital, agora morreu, agora descansou. Carmelo Grissi, por ele mesmo, veja o que ele fala desse que morreu e descansou. Ele fala: meu Deus do céu, ai, eu preferia estar encarnado. Porque você já imagina, você não precisa ir atrás do alimento físico. Então acabou essa confusão de você falar assim: não, tem que trabalhar para comer, né? Acabou, não tem mais isso. Porque a comida está lá, é só você respirar que a comida está no meio do ar. Aqui diz que é assim também, né? Que a gente só respirando a gente já se alimenta aqui, né? Mas as pessoas que fazem essa experiência acabam morrendo logo, mas a gente tem a obrigação de ir atrás, né, do suor, né, o suor do rosto, o pão de cada dia, através do suor, óbvio, né? E isso leva pra gente quase 2/3 da vida da gente. Então é assim, a gente passa 1/3 dormindo e 1/3 indo atrás da comida para então só sobra 1/3, não é assim? Aí você divide 24 por 3, né? Vai ver quanto é que vai dar, né? Bom, então o que acontece? Ele fala que não tem negócio de comida, negócio de moradia, não tem sistema financeiro. Como é? Boleto bancário. Não tem sistema financeiro, não tem o boleto da loja Rini, nem da CIA, sabe assim, essas coisas, né? Não tem essas coisas. Então, qual é o trabalho? Vamos dar uma ideia. Eu vou dar uma ideia. Depois os espíritos vão ajudar a gente ao longo da semana a saber se é assim mesmo. Devagarzinho a gente vai intuindo para ver se é isso mesmo, né? Então a ideia é assim: vamos lá na Eurípides no domingo de manhã. Vai ter a palestra, depois vamos dar o passo, vamos trabalhar lá. Aí traz 50 trabalhadores para cá. Estão tudo lá esperando. Tem uns olhando aqui a gente, eu olhando o expositor. Eu falei: esse cara não se emenda mesmo. Estão aqui, certo? Bom. Aí fala assim: bom, vamos ver, o que está acontecendo com aquela pessoa? Aí fica, vamos dar uma analisada. Aí pega e puxa a nossa ficha lá. Nossa, está vivendo um drama em casa, um problema. Mas sabe o que é isso? Vamos conversar e faz uma reunião. O que a gente vai falar? Tem que mudar o comportamento. Aí vem aqui falar para a gente assim: pensa um pouquinho com compaixão, esquece isso, deixa isso para lá. E a gente está pensando de volta assim: não vou deixar nada para lá não, vai se lascar. Mexeu comigo, vai ter que aguentar. A gente está pensando isso. O trabalho deles é convencer a gente para mudar, para ser melhor. Você já imaginou isso? É mais ou menos o mesmo trabalho de você falar para um palmeirense para ele se tornar corintiano. É o mesmo trabalho. Ele vai conseguir? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir, pelo amor de Deus. Então veja o trabalhão que dá. Tentar convencer a gente de ir para outra direção. Está com problema de saúde, por exemplo, né? E continua fazendo a mesma coisa. Gosta da gordurinha da picanha, né? Vamos falar coisa boa agora, né? Vamos falar só coisa boa, né? Gosta do queijinho da lasanha, né? Olha isso, vamos falar só coisa boa, né? Gosta da pelinha do frango assado, vamos falar só coisa boa. Domingo, né? Vamos falar coisa boa, né? Então, e aí fala assim: maneira um pouquinho nisso, tem um pouquinho de calma, isso vai só piorar, fica tranquilo. E a gente falando, pensando com a gente mesmo: meu Deus do céu, eu acho que eu vou comer todas as gordurinhas da picanha. De quem não quiser, eu vou comer. Hoje eu não vou deixar jogar fora nada disso aí, né? Olha o trabalho que dá. Tá cansando? O tio tá cansando, não tá? Tá ficando cansada ou não? Como se chama mesmo? Renata? Helena. Helena, que nome bonito. Nome de celebridade, hein? Nome, olha, tem cada... Então... E aí, olha o trabalho deles. Aí fala assim: bom, então você está designado
para ir com ele, continuar o trabalho, ir até a casa dele, e depois ir para o trabalho dele, vai ficar uma semana junto com ele, para ver se você muda a cabeça dele, que senão ele vai desencarnar essa praga aí. Desculpa, viu? O expositor não tem modos. Não tem modos. Aí acompanha a pessoa uma semana. Imagina. Aí vai dormir, por exemplo, está lá ele sentadão lá no sofá, dormiu. Aí vamos lá, tirar do corpo. Aí a gente não quer sair do corpo, a gente começa a ter medo. Vai para lá, demônio, vou para casa espírita. É para o seu bem, vou levar você numa palestra. É palestra o quê? Isso aí não é... Imagine o trabalho que dá. Imaginem o trabalho que dá para os espíritos. Então, o Carmelo falou que nós estamos de férias aqui na Terra, né? Porque, sabe, a gente pode escolher o que come. Não pode? Especialmente de domingo, né? Domingo, macarrão, né? Macarrão com frango, né? Essas coisas, né? A gente pode escolher o que come, pode escolher onde vai. Hoje em dia... Pode dizer assim, vou na casa da tia, não quero tirar o carro da garagem não, depois dá um trabalhão, ter que entrar, abrir o portão, fechar o portão, acho que eu vou ficar em casa mesmo esse domingo, tranquilo. Pode escolher onde vai, né? Aí você tem lá uma televisãozinha de umas 200 polegadas, sossegadão em casa, escolher o que vai assistir, não vai? Não pode escolher? Aí escolheu. Antigamente a gente só podia assistir 4, 5 coisas na televisão, não tinha mais nada. Você pensava, meu Deus do céu. Só o rádio. E antes da televisão ainda tinha só o rádio, né? Quando pegava. E quando pegava ainda, né? Então, mas vamos imaginar da televisão, década de 70 para cá, tem a televisão, eu assisti, né? Então você tinha 5 coisas para assistir. TV Cultura, Silvio Santos, Rede Globo. Olha só. Aí tinha 2 lá que ninguém nem sabia o que era que passava naquele canal, que mal pegava e difícil pegar, nem sabia o que era, né? Então a gente tinha essas opções, assim, né? Aí domingo, por exemplo, quando chegava a hora do Fantástico, já ficava deprimido, falava, meu Deus, acabou tudo, agora vai começar tudo de novo, meu Deus do céu, né? A musiquinha daquele Fantástico era terrível para muita gente, então tinha gente que já nem ligava mais para não escutar aquela música lá, porque era depressiva, aquela música era depressiva, né? Então hoje, lá na minha casa tem 6 comedores de arroz e feijão, 6. Eu falei assim, eu não vou assinar canal de nenhum, quem quiser que assine. Agora vocês imaginam, eles assinaram todos os negócios lá que tem, negócio de televisão, todos. Aí eles ficam discutindo o que vão assistir, aí fica discutindo o que vai assistir. Porque o pai assiste 5 minutos e já dorme no domingo, né? Ele dorme, então não atrapalha em nada. Pode escolher à vontade. Aí você assiste lá os filmes deles lá e tal. Não sei quantos 1000 filmes à disposição. Não sei quantos 1000 filmes. Imagine, não é? Você acha que alguém quer vir na casa espírita? Por quê? Fazer o quê na casa espírita, né? Escutar essas ladainhas lascadas, né? Bom, trocando em miúdos. Precisamos professar a nossa fé pela ação. Pelo pensamento, pelo amor, pela vontade. E, quando possível, também na necessidade, pelas palavras. Né? Ter, assim, uma forma de jogar algumas sementes de amor, de bondade, mas de religião também, na cabecinha das pessoas que convivem com a gente. Porque é esse o nosso trabalho, ajudar as pessoas a viver melhor. A doutrina espírita tem essa proposta, a gente viver melhor. Porque a gente começa a entender um pouquinho dos mecanismos, a vida da gente fica mais suave, mais tranquila. A gente vê pessoas sofrendo fortemente. E você pensa, meu Deus, mas por que esse sofrimento? Para que está sofrendo? Eu tive uma familiar minha, para vocês terem uma ideia, ela desencarnou, a filha desencarnou há 50 anos atrás, ela desencarnou de luto da filha. 40 anos de luto da filha, imagina só. 40 anos. Sabe, você pensa, mas meu Deus, o espírito também deve sofrer, tadinho. Deve sofrer, porque, meu Deus, e os outros 8 filhos? Ficaram esquecidos, largados. Porque perdeu.
É compreensível, a tristeza, chatear, é compreensível. Mas a doutrina fala o seguinte: ninguém perde ninguém. Nós estamos muito mais vivos do que a gente imagina. E outra, se o Espírito precisou ir mais cedo, tem que agradecer a Deus. Porque vejam, a gente chega na decrepitude da vida, quanta coisa a gente não é obrigado a ouvir. Quanta coisa. Conheci uma senhora numa festa de aniversário. Estava sentadinha lá no sofá, falei, vou sentar lá com ela. Conheci ela, tudo bem? Eu posso perguntar uma coisa para a senhora? Falei para ela, né? Qual que é a maior dificuldade que a senhora tem com 97 anos? Aí ela falou assim, sabe qual é o maior problema que eu tenho com 97 anos? É lembrar de tudo que eu vivo. Eu falei, mas por quê? Aí ela começou a falar assim, tá vendo aquela moça ali? É minha sobrinha. Mas ela me fez uma malcriação em 1984, que até hoje eu não esqueci. Tá vendo aquela moça ali? É uma das minhas filhas. Você acredita que ela tirou o dinheiro no banco? Eu fiquei sem dinheiro em 1996. Aí eu fiquei pensando assim, a gente reclama, né, do alemão quando está perto da gente, não reclama? É uma bênção. Porque a gente não lembra dessas coisas, não lembra de nada. Aí chega lá o genro, você abraça ele, beija, tá tudo bem, né? Tá devendo 100 mil reais para você, mas você nem lembra mais, né? Então, você nem se incomoda. Olha que beleza que é, né? Agora, se você lembrar tudo, veja só, não é? Então, devagarzinho a gente vai entendendo que se as coisas precisam acontecer, precisou ir uma pessoa mais cedo, por qualquer motivo, não importa. Agradeçamos a Deus mesmo assim. Se estamos vivendo um drama de saúde, estamos tirando para fora alguma coisa que está muito ruim em nós. É uma espécie de retirada, né, de limpeza que nós estamos vivendo. Então não tem por que a gente ficar tão aborrecido. Se aquele companheiro precisou ir embora, foi comprar cigarro há 10 anos atrás, até agora ninguém achou onde que é o bar, ninguém achou, parece que ele se perdeu, está 10 anos perdido. Foi encontrado lá em Cancún com uma mocinha de 18 anos, mas eu acho que ele está meio atrapalhado da cabeça, sei lá. Provavelmente foi muito melhor que isso acontecesse com você, provavelmente, né? Vai saber o trabalho que isso aí ia dar pra gente, né? Então, que a gente possa professar a nossa fé com coragem, muita coragem, porque, na verdade, nós não estamos aqui para brincadeiras. Nós somos herdeiros do universo e a nossa herança não é um castelinho de papelão não, viu? Nós temos uma herança universal que nos espera. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Deu certinho, parei bem na hora, né? Tinha combinado isso, não foi? Dá o sinal, né?